Glória a Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, o pastor que estaria ministrando hoje aqui, pastor Jorge, quando foi ontem, era meia-noite, ele me ligou e disse que havia perdido o voo dele. Tentamos organizar um outro voo, mas infelizmente não foi possível. Ele não pôde estar, mas Jesus está presente, o Pai está presente e o Espírito Santo também está presente. Você crê? Diga glória a Deus. E hoje vai ser o pastor Micael mesmo que vai pregar a palavra. Amém? Então Deus tem uma palavra para nós. Hoje nós vamos falar sobre reinando nas emoções. Eu confesso que é um tema muito desafiador, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, enfrentamos momentos difíceis, né? Mas Deus colocou algo no meu coração e eu quero entregar ao seu coração aqui nessa noite. Vamos ler a palavra de Deus? Por favor, peguem a sua Bíblia e abra comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 41. Livro do Gênesis, capítulo de número 41. E nós leremos o versículo de número 38 até o 41. Gênesis 41, verso 38 ao versículo de número 41. E quantos já acharam o texto, digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem as suas maneiras. Até estava falando com a minha esposa. Eu estava sentindo que ele não pregaria domingo. Não sei porquê. Algo estava dentro. Agora eu entendo, né? É o Espírito Santo, né? Que testifica com a gente. Mas infelizmente não deu. Ele tentou lá remarcar. Ele perdeu o voo. Ele é deficiente visual. A pessoa que comprou também passou a informação meio trocada. E quando ele chegou, infelizmente já tinha perdido o voo. Mas nós temos uma palavra para o seu coração. Deus tem muito para nós. Amanhã nós temos aqui outra pessoa ministrando a palavra de Deus. Amanhã vai ser a pastora Ariane que vai ministrar. Amém? E na terça-feira eu volto ministrando também com vocês. Na quarta-feira o bispo Vanderlei vai estar ministrando. Na quinta o pastor Daniel. Na sexta vai ser o pastor Lucas. No sábado o pastor Luiz Ricardo. No domingo o pastor Eduardo Ramos, o pastor dos Estados Unidos, pastor Eduardo Ramos, vai estar ministrando a palavra de Deus. E na segunda eu encerro com vocês também, entregando o nosso propósito. Quantos acharam o texto sagrado, digam amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre a terra do Egito. Vês aqui, te tenho posto sobre a terra do Egito. Vamos ler o versículo 42. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E quantos podem dizer amém? Senhor Deus, fale conosco nesta noite. Pai, toma a minha mente, o meu coração, os meus lábios, e usa-me, Senhor, nessa noite para abençoar esta vida, este coração que aqui entrou, nesta noite para ouvir a tua preciosa palavra. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. E quantos podem dizer amém por esta oração
e vamos tomar o nosso assento glorificando ao Senhor. Queridos, eu quero a sua preciosa atenção. Desde as 5 da tarde eu estou aqui na igreja. Das 5 às 6 tiramos um período de oração aqui no altar, clamando a Deus por sua vida, por sua casa, pelo seu projeto. Mas Deus colocou esta palavra no meu coração. Eu quero ministrar sobre o tema: quem vence por dentro, reina fora. Você pode repetir comigo? Diga: quem vence por dentro. Mais forte: quem vence por dentro, reina fora. Mais uma vez, diga: quem vence por dentro, reina fora. Queridos, antes de governar o Egito, esse homem chamado José, ele governou a si mesmo. Porque não adianta você tentar governar por fora, tentar vencer as demandas da sua vida fora, se dentro de si você não estiver resolvido, resoluto, se você não estiver convicto. Porque quem não governa as emoções, não sustenta o trono. Quem não governa a si mesmo, não vai sustentar o propósito, não sustenta o sonho, não sustenta aquilo que você almejou em Deus. E quando nós olhamos a história desse moço chamado José, que na verdade nós chamamos de José do Egito, mas na verdade ele não era do Egito, ele era de Israel, ele era do povo hebreu, ele estava no Egito. Essa história desse moço nos tem dado muitas lições. Aprendemos muito com José, como superar, como vencer, mas pouco se fala do que José viveu por dentro. José chega ao trono do Egito não por acaso, porque nada na vida de um justo, na vida de um filho de Deus, é por acaso. Nós não vivemos uma vida por acidente, uma vida por acaso, um processo por acaso. E quando nós olhamos a história desse moço chamado José, nós vamos perceber que ele não chega ao trono do Egito por acaso. Ele chega no trono, no governo do Egito, vivendo processos, vivendo situações na sua vida. Porque muitos de nós queremos os palácios, queremos os tronos, queremos viver as exaltações de Deus, as honras de Deus, mas muitos de nós não queremos vivermos os processos que Deus põe diante da gente para a gente viver. Você precisa ser capaz de suportar os processos de Deus. Os processos de Deus às vezes são dolorosos. Os processos que Deus nos colocam para vivermos, às vezes machuca, mas tudo isso tem um propósito, é Deus trabalhando em nós, é Deus nos moldando. E quando nós olhamos a história desse moço, nós vemos que ele não foi promovido apenas por interpretar sonhos. Porque quando nós lemos a história de José, nós vamos ver ele interpretando sonhos. Foi por causa dos sonhos que ele interpretou, que ele se torna o governador, que ele é honrado, que ele chega lá. Na verdade, isso é apenas um detalhe. Porque ele foi promovido, ele foi honrado não apenas por interpretar sonhos, mas ele chegou lá, ele viveu todo o processo de Deus, a honra de Deus, por vencer guerras internas. Quando você ver alguém em um lugar de destaque, quando você ver alguém sendo honrado por Deus, quando você vê alguém desfrutando de algo poderoso na sua história, você não deve olhar aquela pessoa simplesmente por aquele momento.
porque só Deus e ela sabe os processos que ela viveu para chegar até onde Deus o permitiu chegar. Ele foi confiado ao trono porque não deixou a dor governá-lo. Ele tinha tudo para ser amargurado, ele tinha tudo para ser triste, ele tinha tudo para viver uma vida de decepções, mas a Bíblia diz que ele chega ao topo, ele chega ao governo, porque ele decidiu não ser governado pela dor. Ele não deixou a dor direcionar a sua vida, a dor guiar os seus passos. Entenda isto: Deus não entrega governo externo a quem ainda é refém das suas próprias emoções. Eu vou repetir isso: Deus não entrega governos externos a quem ainda é refém das próprias emoções. Um dos nossos maiores inimigos não é o diabo. Irmãos, o diabo, nós o vencemos pelo poder de Deus, e ele já foi vencido pelo sangue do Cordeiro. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Sabe quem é o nosso maior inimigo? Somos nós mesmos. Sabe quem é o nosso maior vilão? Somos nós mesmos. Quando nós deixamos as dores, os problemas, as dificuldades governar a nossa vida, dirigir os nossos passos. E quando nós olhamos a história de José, antes de José ser governador do Egito, ele aprendeu a governar a dor. Ele aprendeu a governar os traumas que ele passou, as rejeições que ele viveu. Ele aprendeu a governar o silêncio, porque não tem coisa pior do que você estar no meio de uma grande multidão, mas vivendo um silêncio na sua vida, um silêncio na sua história, ainda mais quando o silêncio é de Deus. Mas isso não significa que Deus esteja aquém da sua situação. Quem não governa as emoções transforma o chamado que Deus deu a ele, o propósito que Deus deu a ele, em um peso. Quantos têm trazido para a sua vida esse peso, por não entender isto, por não governar as suas emoções, e tem transformado o chamado, o propósito, em queda, em fracasso, em derrota. Então o que nós podemos aqui aprender com José? A primeira coisa que nós aprendemos com José: José governou a rejeição. Quando nós olhamos Gênesis 37, o verso de número 4, a Bíblia diz que vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos eles, adiaram e não lhe podiam falar pacificamente. Odiaram ele, perseguiram ele, e a Bíblia diz que ele não podia ter uma conversa franca, uma conversa normal, uma conversa de irmão para irmão, porque não lhe davam espaço. Havia um ódio dentro do coração dos seus próprios irmãos, porque o pai de José amava ele, deu uma túnica de várias cores. A Bíblia diz que aconteceu que, vindo José, a seus irmãos despiram-lhe das suas túnicas, despiram-no da sua túnica, a túnica de várias cores que ele tinha, que o seu pai havia lhe dado. E a Bíblia diz que tomaram-no e levaram até a cisterna e lançaram ele ali dentro. E a Bíblia diz que aquela cisterna estava seca, e ele cai ali, possivelmente se machucando, se esfolando todo. E quando nós olhamos o versículo 28, a Bíblia diz que então passaram o quê? Os mercadores, os midianitas, e os irmãos de José então decidiram: vamos vendê-lo como uma mercadoria, vamos vender ele como um produto. José foi rejeitado, irmão, não pelos de fora, José foi rejeitado pelos de dentro. Não tem coisa pior do que você ser rejeitado pelos de dentro, da própria casa, da própria família, aqueles que apertam as suas mãos, aquele que diz: olha, eu estamos juntos, estou com você, e de repente te rejeitam.
A Bíblia diz que ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, e aquela rejeição gera em José e gera em todos aqueles que foram rejeitados feridas, e feridas profundas. Traído por quem deveria protegê-lo, vendido como um objeto, despido da túnica antes de ser despido da identidade. E muitos param aqui, muitos param diante dessa situação, muitos param diante da rejeição, muitos vivem presos ao passado, presos à amargura, à vitimização, a porque fizeram isso, porque deixaram de fazer. José tinha tudo para viver uma vida paralisada, amargurada, mas José não permitiu que a rejeição definisse aquilo que ele era em Deus, aquilo que Deus o chamou para ser. Eu quero declarar isso para o seu coração: nada vai definir a sua identidade. Não é a perseguição, não é a mentira, não é a calúnia. Você é aquilo que Deus te chamou para ser. E não importa se estão se levantando contra a sua vida, ou se porventura vão se levantar, Deus está dizendo para você aqui nessa noite: não permita que a rejeição defina a sua identidade, defina o propósito que Deus gerou no seu coração, os sonhos que Deus gerou na tua vida. Ele perdeu a túnica, mas ele não perdeu a sua vida com Deus. Ele perdeu a sua túnica, mas ele não perdeu a sua confiança em Deus. José perdeu a túnica, mas ele não perdeu o foco do seu propósito. José perdeu tudo aquilo que ele possuía de belo, que era aquela túnica, mas ele não perdeu a presença de Deus, porque a Bíblia vai dizer que Deus era com ele. E eu quero declarar isso para a sua vida, para o seu coração. Você pode perder túnicas nesse ano, mas você não pode perder Deus, porque se você estiver com Deus, você vai chegar até o fim, ao destino da sua vitória e do seu milagre. Eu posso ouvir um amém daqueles que acreditam? Perder a túnica não é perder o propósito. Repita comigo: túnica é detalhe. Tem gente preocupada com a sua túnica. Você não pode perder o seu propósito. Você não pode perder, meu irmão, é aquilo que Deus gerou no seu coração. Você não pode perder, é os sonhos de Deus que estão sendo gerados em você. Quem vive governado pela rejeição, sabota o próprio destino, sabota o próprio futuro. Quantos sabotadores nós estamos vivendo neste tempo, diante deles, nesse tempo. Quantos sabotadores de propósitos, de sonhos, que estão sendo gerenciados, governados pela rejeição. Entenda que curar a dor não é negar o trauma. Todos aqui têm dores, têm traumas, têm passados. Todos aqui têm a sua história. Todos que estão aqui têm as suas limitações. A rejeição não pode ser maior do que a revelação que Deus te deu. Entenda isso. Curar a dor não significa negar o trauma. É você decidir não viver a partir dele. Espera aí, eu sofri o trauma, eu fui perseguido, eu fui machucado, mas espera aí, é eu quem decido se eu vou viver isso aqui ou se eu vou viver aquilo que Deus me chamou para ser. Você não vai viver dos traumas. Eu quero profetizar em nome de Jesus aqui. Você não vai viver das marcas do seu passado. Você não vai viver das cicatrizes que te fizeram. Você não vai viver das feridas que te fizeram. Você vai viver do propósito e dos sonhos de Deus na sua vida. Porque a rejeição não pode ser maior do que a revelação, maior do que o sonho que Deus te deu. Olha aqui para mim, o sonho de José era muito maior. O propósito
propósito de Deus na vida de José era muito maior. Entenda isso, meu irmão. Esta ferida que te fizeram não é maior do que o propósito de Deus. Esta dor não é maior do que o propósito de Deus. Estas feridas que você está vivendo, elas não são maiores do que os sonhos de Deus para você. Os sonhos de Deus são maiores. Então viva os sonhos de Deus, as revelações de Deus para você. Foi isso que José decidiu viver a partir daquele momento. Quem recebe esta palavra, diga amém. Outra coisa, José governou a frustração. Repita comigo: frustração. Às vezes a gente tende a olhar essa palavra frustração e dizer: me frustraram. Me frustraram. Eu sei que às vezes a gente somos frustrados, mas você já parou para pensar que muitas vezes a causa da frustração somos nós mesmos? Você já parou para pensar que às vezes nós causamos também frustrações em pessoas? Para de ser vítima da história. Você precisa sacudir a poeira e se levantar. Josué governou a frustração. A Bíblia diz em Gênesis 39, do verso 1 ao 6, que José foi levado ao Egito, para a casa de Potifar, oficial do faraó. A Bíblia diz que ali o Senhor era com ele. Ele veio a ser um homem próspero, porque tudo quanto ele tocava o Senhor fazia prosperar. Até que o dono da casa, Potifar, vai perceber que a bênção de Deus estava com ele e vai dizer: esse homem não pode ficar longe de mim. A chave da minha casa vai ficar nas mãos dele, o governo da minha casa vai ficar nas mãos dele. A Bíblia diz que ele começa a gerenciar tudo, e a Bíblia diz que tudo que ele punha as mãos, o Senhor prosperava. Achou José graça aos seus olhos e pôs por mordomo da sua casa. Ele passou as mãos tudo o que José tinha. Agora observe que na casa de Potifar, José faz tudo certo, sim ou não? Se tudo está prosperando, se tudo está indo de vento em popa, observe, ele faz tudo certo. Ele trabalha com excelência, ele executa o seu trabalho com maestria, ele serve fielmente. Mesmo assim, a Bíblia vai nos mostrar que nenhuma promessa se cumpre naquele momento. Nenhum sonho se cumpre naquele momento. Ele tinha motivos para desistir, ele tinha motivos para se revoltar, ele tinha motivos para se tornar alguém negligente, revoltado, mas ele não se torna isto. José governa a frustração, servindo bem onde Deus o colocou. Essa aqui é uma chave poderosa. Receba isso em nome de Jesus. Você precisa governar a frustração, servindo bem onde Deus te colocou. Nem todo atraso. O que está acontecendo aqui? Me ajude aí, gente. Deixa quietinho, porque isso me tira atenção. Nem todo atraso é a negação. Nem todo atraso é negação. Como assim, pastor? Nem todo atraso é negação? Não. Às vezes é preparação. Para alguém Deus está demorando, para alguém Deus está atrasando, porque Deus não atrasa, Deus chega sempre no tempo certo. Tem até pessoas que dizem: Deus tarda, mas não falha. Irmão, Deus não tarda e Deus nem falha. Deus chega sempre no tempo certo. Repita comigo: Deus chega sempre no tempo certo. Então entenda bem que Ele está o quê? Servindo bem onde Deus o colocou, e ele está diante de um aparente atraso, mas que para ele não é atraso. Ele tem convicção disso. Deus está me preparando, Deus está me forjando, porque Deus trabalha no caráter, Deus trabalha na vida do homem, enquanto ele espera pela promessa, enquanto ele está no processo de Deus, Deus está trabalhando, Deus está moldando. Irmãos, o trabalhar de Deus às vezes vai doer, mas Deus sabe onde mexe na gente, Deus sabe onde toca
toca na gente. Deus sabe o que é preciso ser extraído, o que é preciso ser colocado, o que é preciso ser moldado na nossa vida. Então descanse o seu coração, porque quem governa bem o propósito não perde o seu destino. E eu quero declarar em nome do Senhor que você vai governar bem o processo de Deus na sua vida, para você não perder o destino que Ele tem para a sua vida. Outra coisa que José governa, José governou o desejo. Repita comigo: desejo. O que é isso? Pureza em tempos de pressão. Quem nunca aqui se sentiu pressionado? A Bíblia diz que nós somos pressionados por todos os lados. José está sendo pressionado, mas ele governa bem o desejo. Lá em Gênesis 39, versos 7 ao 12, a Bíblia diz que a mulher de Potifar tem olhares para ele. José provavelmente era um jovem muito belo, muito lindo, inteligente, sabia se portar, a bênção de Deus estava com ele. E eu vou dizer algo para você, irmão: nunca pensam que é sobre você, sempre será sobre aquilo que Deus colocou na sua vida. O diabo é sagaz, tome cuidado. Nada é sobre você, tudo é sobre Deus. O dia que Deus sair da tua vida, você perde tudo. O dia que Deus sair da tua vida, o dia que a unção de Deus sair da tua vida, se você não vigiar, você perde a expectativa das pessoas. Há uma expectativa no coração da mulher de Potifar para com José, mas é porque o inimigo é sagaz. Tem uma luz que brilha nele, tem uma unção diferente na vida de José. Então ela falou para ele: deita-te comigo, fica comigo. E ele vai dizer não. A Bíblia vai dizer que ela lhe falou dia após dia. Você sabe o que é você ter uma mulher que provavelmente não era feia, era bela, no seu pé dia após dia? E a Bíblia diz que porém não lhe deu ouvidos para se deitar com ela. É você ter um banquete, um prato todos os dias, e ele olhar e dizer não, não, não. Ela tenta agarrá-lo, a roupa dele fica na mão dela, mas ele sai correndo, mas com um propósito intacto, com aquilo que Deus gerou no coração dele intacto. Deixa a roupa na mão de quem quer que seja, mas não perca o teu propósito, não perca aquilo que Deus gerou no seu coração. José enfrenta a tentação sexual longe da família, longe da supervisão e longe do culto a Deus, porque ele está numa terra longínqua, ele está no Egito, ele está longe da sua casa. Ninguém veria, irmão, ninguém estava vendo, ninguém saberia. É isso que o diabo vai falar no teu ouvido em alguns momentos nesse. Entende algo profundo, mesmo ninguém vendo, mesmo ninguém sabendo. José entende: como posso cometer tamanha maldade, tamanho pecado contra o meu Deus? Sabe o que eu aprendo aqui? Que José governa os seus impulsos, porque ele sabia que o pecado roubaria o quê? O seu futuro. E eu quero falar com você que entrou aqui nesta noite. Deus está falando com alguém que entrou aqui: vigie, porque esse ano o inimigo vai colocar diante de você pratos, tentações que vão tentar roubar o seu futuro, o seu destino. Diga não, sai correndo, rejeita, governa os seus impulsos. Ai pastor, mas a carne ela é fraca. Ah é? E por acaso o pecado ele é vitamina? Ah pastor, a carne é fraca, ai eu não aguentei. Eu vou dizer algo para você: você é capaz em Deus, mesmo diante de um prato bem bonito do inimigo, dizer não. Mesmo diante de um prato do inimigo, dizer não. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: esse ano vai ter momentos que você vai precisar dizer não.
caráter é quem você é quando ninguém está olhando para você. Quem sustenta o caráter é sustentado no dia da provação pelo poder do propósito. Quem sustenta o caráter, Deus o sustenta no dia da provação. Ninguém está me vendo, mas Deus está me vendo. Ninguém está aqui me contemplando, mas os olhos que ardem em chama de fogo estão olhando para mim. O prazer momentâneo não pode custar o destino seu. Pode custar a sua casa, pode custar a sua família, pode custar o seu ministério. E quem sabe esta palavra é para alguém que entrou aqui, que entrou o ano de 2026 flertando com o pecado, flertando com a tentação. Em nome do Senhor Jesus, você vai vencer a tentação, você vai se posicionar, você vai governar os seus desejos em nome de Jesus. Quem recebe esta palavra, porque Deus está te dando poder e autoridade pela palavra, para você vencer e governar os seus impulsos. Quem recebe, dá um glória bem forte para Ele aí. Quem não governa o desejo, nunca governará um trono, nunca governará uma nação. Se você não consegue governar os seus próprios desejos, pastor, quando eu vejo, pastor, eu estou lá. Você quer governar o que na sua vida? Você faz um propósito de fazer um regime? Olha aí Deus falando, ó. Agora eu vou, quer ver? Eu não bebo coca. Aí vem, irmão, aquela bênção. Geladinha. Aí a gente cai. Oh, só essa. Não, esse ano eu vou entrar no regime, esse ano, modo fitness ativado. Vai na academia, tira foto, né? Tem irmãs que vai na academia, tira foto com a biquinho assim. Eu não sei porquê, irmão, essas mulheres tiram foto de lado e, não sei, irmão. Vigia. Esse é o conselho de Deus para você. Os homens que vão malhar e ficam lá. Umas calças apertadas, umas roupas que parece que entrou a vá, parece salsicha empanada, mas está lá. Começa bem, mas não progride, não vai. Se você não governa coisas, áreas da sua vida, áreas pequenas, você vai governar propósitos grandes. Em nome de Jesus, Deus está falando com alguém aqui. Você vai começar a governar esse ano pequenas áreas da sua vida, porque Deus vai lhe confiar áreas grandes. Quem recebe esta palavra? Coisas grandes, em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão e diga assim: eu recebo autoridade, poder de Deus, para vencer, para governar os meus impulsos, os meus desejos. José governou a injustiça, porque a Bíblia diz que mesmo sem ele dever nada, ele vai ser preso, a prisão em vez da promessa. A Bíblia diz lá em Gênesis 39, 19 ao 23, que quando o senhor dele ouve, que a mulher dele disse, que José tentou agarrá-lo, na verdade não passava de uma trama, de uma mentira, o Senhor de José coloca ele preso entre os presos do rei que estavam encarcerados também. Mas a Bíblia vai dizer, e o Senhor era com ele. Eu acho lindo isso aqui, irmãos, porque em toda a história de José você vai ver, ele sendo perseguido, ele vai para dentro da cisterna e a Bíblia diz, e Deus era com ele. Ele é vendido para o Egito e a Bíblia vai dizer, e Deus era com ele. Ele chega na casa de Potifar, tudo que ele toca prospera e a Bíblia vai dizer, e Deus era com ele. Ele é caluniado, vai para a prisão e a Bíblia diz, e Deus era com ele. O que eu quero te dizer? O que
você precisa é de Deus, o que você precisa é dele, e ele está dizendo: deixa eu ir na tua frente, deixa eu ser Deus na tua vida, e você vai ver que nada vai te paralisar, nada vai te deter. Alguém recebe esta palavra? Diga amém. José vai para a prisão sem culpa. Aí ele vai para a prisão e hora nenhuma você vai ver José se defendendo. Irmão, olha aqui para mim. Para de se defender. Um dia eu estava numa situação e eu ouvi, sabe, pessoas falando, e fulano disse, ciclano disse, e eu, na hora o Espírito Santo falou comigo assim: meu filho, quem te defende sou eu. Pare de se defender, porque quando você se defende, eu deixo de te defender, e a sua defesa é falha, a sua defesa é pequena. Agora a minha defesa não falha. Olha aqui para mim, se você entender isso aqui, não vai precisar você se defender diante de situação nenhuma. O teu silêncio vai ser a reverberização de Deus, vai ser a voz de Deus ecoando, vai ser o alarido de Deus na terra dizendo: não toca não porque é meu, não toca não porque é minha, eu defendo, eu entro na peleja, eu entro na guerra. Se prepare, porque esse ano Deus vai defender a tua causa, Deus vai defender. Eu estou profetizando para alguém que acredita, e se eu fosse você eu estava dando glória, porque esse ano Deus vai defender você. Não se defenda. José não vai se defender, José não vai murmurar. E quanta gente murmurando, pecando a vitória, perdendo a vitória, pecando diante da bênção de Deus por causa da murmuração. Você vai ver ele não se endurecendo, ele não se endurece, ele permanece. A prisão poderia ter se tornado para ele um cemitério emocional, mas ele não vai fazer daquele lugar, daquele território que Deus o plantou, um cemitério emocional. Ele vai fazer um lugar de profecias, de revelações. Ele poderia ter feito daquele lugar, daquela prisão, um cemitério, é aqui mesmo, um contando o seu dilema, o outro chorando, o outro falando: essa é a minha vida, vamos morrer tudo aqui. Mas não, lá dentro da prisão, ele é portador da bênção, ele é carregador de propósito. E quem é portador da bênção e é carregador de propósito, onde ele chega, ele pisa a planta do seu pé, Deus transtorna ambientes, Deus muda ambientes. Se prepare, porque a bênção que você carrega vai mudar ambientes, vai mudar. Alguém recebe isso? Diga glória a Deus. José governador e transforma a prisão em sala de treinamento. Eu vou repetir mais uma vez. José governador, governa toda a sua situação e transforma a prisão que ele foi inserido em uma sala de treinamento. Porque lá a Bíblia diz que a chave da prisão, o cara é preso. Nunca vi isso, irmão, só na Bíblia. É só Deus que faz essas coisas. O camarada se torna o gerente da prisão. Ele entra como um preso, aí o carcereiro vai vendo o comportamento, a bênção que ele carrega, o propósito que ele carrega, e fala: não, você é preso, mas você é um preso diferente. Está aqui a chave, você vai governar na prisão. Irmão, você não está entendendo porque que Deus está permitindo você governar pequenos territórios, pequenas áreas, pequenas situações. É porque tem territórios maiores. Aí você está olhando e está dizendo: por que que eu fui mandado para aquele lugar? Por que que Deus permitiu eu entrar naquele lugar? Por que que agora o meu patrão me movimentou? Eu pensei que... Não, fica tranquilo, Deus está te preparando. Olha para essa pessoa e diga assim: Deus está te preparando. Deus está te preparando. Diga: esse território, diga para essa pessoa, diga: esse território é sala de treinamento. Deus está te treinando para coisas maiores, Deus está te treinando para propósitos maiores. Alguém pega o peso desta palavra, porque eu estou sentindo o peso desta palavra, eu estou sentindo graça nesta palavra. Injustiças, receba esta palavra de mãos levantadas, não anulam
promessas de Deus na sua vida. Eu vou falar de novo. Injustiças não podem anular promessas de Deus na sua história. Pode aplaudir. Deus usa lugares de dor. Deus usa lugares de dor para revelar dons escondidos, talentos escondidos. Você não está entendendo nada. Por que você foi colocado nesse ambiente que está te ferindo tanto, que está te machucando tanto? Mas é porque Deus está fazendo algo ser revelado aí. Tem dons sendo revelados, e dons que estavam ocultos, que ninguém sabia, que ninguém imaginava. É no meio da dor que ele vai florescer, é no meio da perseguição que esse talento, que esse dom vai brotar. Em nome do Senhor Jesus, aguenta firme esse processo, aguenta firme esse treinamento de Deus, porque o lugar que tenta te quebrar pode ser o ambiente que Deus vai usar para te preparar, para te lançar, para te catapultar. Em nome do Senhor Jesus, receba em nome do Senhor esta palavra, porque esse ambiente vai te lançar para o trono, vai te lançar para o governo, vai te lançar para o lugar de honra que Deus já preparou só para quem é filho, e só os filhos se manifestam nesta casa adorando a Jesus nesta noite. Só quem pode aplauda Jesus, aplaude e glorifica a Ele. Outra coisa, José governou o coração. Porque não tem reino, trono, palácio sem perdão. Não tem perdão antes do trono. Ou melhor, tem perdão antes do trono. Tem que ter perdão antes do trono. Tem que ter perdão antes da honra. Gênesis 45, verso 4 ao 8, a Bíblia diz que quando há o desfecho todo, que os seus irmãos vão buscar alimento no Egito, e vão buscar das mãos de José, porque agora ele é honrado. A Bíblia diz que os irmãos dele chegam, e disse José aos seus irmãos: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora pois, não vos entristeçais. Irmão, quem vendeu ele? José agora está pregando para ele, dizendo: não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vocês. É por causa de vocês que eu estou aqui. Então, irmão, se fosse hoje, se fosse hoje, como esse cristianismo pequeno e fajuto que nós muitas vezes estamos vivendo. Quando viessem os irmãos, muitos diriam: agora você vai me pagar. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me ver na bênção, vai se arrepender. Não é esse o evangelho, irmão. Vai estar entre a plateia e eu no palco, e você vai estar lá no meio da plateia olhando eu lá no palco, e vai dizer: Jesus na vida dele, mas você vai estar lascado aí. Isso não é o evangelho de Jesus, irmão. José governou o coração e não deixou isso, porque quando reencontra os irmãos, ele chora, ele lembra, mas não se vinga. Porque tem gente que não pode lembrar das feridas que alguém lhe fez, porque começa a chorar. Tem alguém que não pode se lembrar do passado que sofreu, que já começa a se lamentar. Ei, perdoar é deixar ir no ar.
Perdoar é você abrir mão, e entenda isso, perdoar não é um sentimento. Eu não estou sentindo de perdoar, pastor Micael, está errado. Perdoar é uma decisão. Ou você decida perdoar, ou você vai morrer, porque não perdoar é como todo dia você beber um copo de veneno. E tem gente que está morrendo, porque não perdoa. Tem gente que está morrendo, porque não vira a página. Tem gente que o ministério está travado, a família está travada, as finanças estão travadas, os sentimentos estão travados, porque não perdoa. E sabe qual é o grito do Espírito Santo aqui? Perdoa! Pastor, mas o que me fizeram, o Senhor não sabe, mas Deus sabe. Perdoa. Deixa aí no ar. José já tinha vencido batalhas internas antes de chegar ao poder. Ele já tinha vencido todo aquele trauma. Ele governa o coração porque entende que Deus estava no controle de tudo. Quem crê que Deus está no controle da sua vida? Levante a sua mão. Perdão não muda o passado. Não vai mudar o passado. Mas tem uma coisa que o perdão faz: é liberar o futuro. Eu vou repetir mais uma vez. Perdão não muda o passado, mas ele destrava, ele libera o futuro brilhante que Deus tem para você. Quem recebe diga amém. Quem recebe diga glória a Deus. Quem chega ao trono com ódio cai com rapidez. Tem gente que já chegou lá, tem gente que até já subiu, mas caiu, sucumbiu, ruiu, porque chegou com ódio. Quem não cura o coração vai governar com rancor. Quem não cura o coração vai governar com um veneno escorrendo entre o canto da boca. Você já viu gente assim? Governando, mas com aquele sentimento de vingança, governando, mas com veneno correndo na boca. Quem perdoa, governa, e não governa de qualquer jeito, governa com autoridade espiritual. Quem perdoa, até o diabo treme nas bases diante dele, porque há uma autoridade espiritual. Olha aqui, meu irmão, não adianta você falar em línguas estranhas, não adianta você profetizar, não adianta você pregar, não adianta você orar pelas pessoas, não adianta você falar, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, se você não perdoa. Não adianta você ficar aqui 12 dias ouvindo palavras dizendo que você vai reinar em vida, que você pode reinar em vida. Se você não perdoar, você vai reinar esse ano de forma diferente, com autoridade, com um sorriso nos lábios, leve e solto, voando nas asas do vento e dizendo: Deus é poderoso, Deus fez, Deus faz e Deus fará infinitamente mais. Quem recebe diga glória a Deus. Quem governa as emoções recebe o governo de Deus. Levante a sua mão para o céu e diga assim: eu quero receber o governo de Deus. Quem governa as emoções recebe o governo de Deus. Coloca para mim aí Gênesis 41, 38. Coloca para mim Gênesis 41, verso 38. Eu já estou encerrando. Foi o texto que nós lemos. Diz assim, Gênesis 41, verso 38 até o 41. E disse Faraó aos seus servos: acharemos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus. Repita comigo: um homem diferente. Vai, pode passar. Sem eu falar, você pode ir passando à medida que eu for lendo, ok? Vai lá. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, e ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior do que tu,
E disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Pode colocar o 42. E tirou o Faraó o anel da sua mão. Quero que você faça assim. Faça assim. Faça assim. E diga assim: Deus tem um anel para colocar no meu dedo. E tirou o Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino. Levanta a sua mão e diga assim: ó, tem vestimenta nova para mim esse ano. Não, irmão, fala com força, diga: tem vestimenta nova para mim esse ano. E pôs um colar de ouro no meu pescoço. Diga assim: tem enfeite, tem colar de ouro que Deus vai colocar no meu pescoço. E tem mais, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai. Irmão, nessa fileira, nesse caminho, eu imagino que estava a mulher de Potifar. Quando José vai passando, e a ordem foi: ajoelhai, ajoelhai. Eu imagino que José olha bem para o rosto da mulher de Potifar, mas não dá uma palavra, só o olhar dele. Ela tem que dobrar os joelhos e dizer: salve o governador do Egito. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Levante a sua mão para o céu assim, levante. E diga assim: o trono não veio antes do domínio próprio. Não, repita mais forte, diga: o trono não veio antes do domínio próprio. Repita comigo: o governo externo foi consequência do governo interior. Você entendeu isso? Antes de Deus confiar pessoas, confiar territórios, confiar influência, Ele observa como nós estamos lidando com a dor, como nós estamos lidando com a tentação, como nós estamos lidando com a frustração, como nós estamos lidando com o perdão. Porque Deus não promove quem apenas sonha. Tem muita gente sonhando por aí, tem muitos sonhadores aqui nesta noite, mas Deus não promove quem apenas sonha, Ele promove quem amadurece. E esse ano é tempo de você amadurecer. Eu quero encerrar esta palavra, mas eu quero que você seja a boca de Deus e me ajude a pregar agora nesse final, nessa conclusão. Dá uma cutucada santa nesse irmão e diga assim: ó, amadurece. Porque se você não amadurecer, você não vai governar. Hoje o Espírito quer tratar as nossas emoções, emoções não resolvidas. Hoje o Espírito Santo quer sarar feridas antigas. Oh, aleluia. Hoje o Espírito Santo quer tratar amarguras escondidas. Você sabe aquela amargura lá no fundo do teu peito? É hoje, o Espírito Santo quer arrancar isso do seu peito. O Espírito Santo quer tratar prisões emocionais. Porque enquanto eu prego aqui, o Espírito Santo me faz saber que tem muitas vidas aqui que não conseguem viver algo novo, algo diferente, porque estão presos em prisões espirituais. Mas nesta noite a prisão será aberta. Eu venho declarar na autoridade do Altíssimo, o Deus desta igreja, que nesta noite você, pássaro de Deus, vai sair dessa gaiola que o diabo tentou te aprisionar, que o diabo tentou te colocar, e você vai alçar novos voos em Deus. Se você crê, levante a sua mão para o céu e dê um glória, que o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, Ele merece. Só quem pode, faça isso com força. Fique de pé. Eu quero orar com você. Não adianta, irmãos, a gente ficar aqui dizendo: receba, pega, é isso. Se eu não te instruir, se eu não abrir a sua mente, a sua cabeça, a sua visão, à luz da palavra de Deus, para você
ser destravado na sua vida. Mas eu quero que você levante a sua mão para o céu, mas o mais alto que você puder. Se você deseja viver algo novo em Deus, vem pastor Isaac, ministério de louvor, rápido, aqui, levante as mãos. Eu quero que em nome de Jesus, você feche os teus olhos agora. Reparashuramagai. Prisões estão sendo abertas aqui hoje. Deus está sarando amarguras. Deus está sarando feridas antigas. Emoções não resolvidas. Com as mãos levantadas, eu quero que você grite isso, mas grite mesmo. Grite para o inferno ouvir que está havendo uma mudança de dentro para fora em você hoje. Diga bem forte, diga: eu não serei. Está muito fraco. Desse jeito, o diabo vai rir na tua cara. Eu quero que você grite mais alto, com as mãos levantadas aos céus, e diga: eu não serei governado pela dor do passado. Vou governar minhas emoções para viver o propósito de Deus. Diga assim: ninguém e nada vai me segurar. Diga: eu estou decidido. Eu vou me posicionar. Eu vou me libertar de todas essas amarras e vou viver as promessas de Deus para minha vida. Como que você acredita? Como quem acredita? Como quem toma posse desta palavra? Eu quero que você mistura glória com aleluia. Eu quero que você mistura palmas com glorificação. Eu quero que você mistura adoração e júbilo, porque Deus está nesta casa. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas você vai estar firmado em Deus. Solte isso, a sua voz, e cante mais uma vez. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus. Deus está curando vidas aqui, emoções. Ele mandará. Pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Aleluia! Eu quero que você cante isto. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando, mas ele está com você. Medo em teu coração está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu. eu quero fazer uma oração aqui agora, só para aqueles que querem viver uma cura de Deus nas suas emoções. Aqui agora, aqui no altar, rapidinho, e já traga o seu envelope, porque nós vamos orar agora. Pega aí. Pastor, eu quero viver cura nas minhas emoções. Eu quero me livrar, pastor, de tudo aquilo que está me prendendo. Eu quero
ser sarado de dentro para fora. Eu quero. Sabe o que o Espírito Santo me faz saber aqui? Que hoje Ele está sarando muitas vidas aqui. Ele está sarando muitos corações aqui. Um pouquinho aqui para mim, só um pouquinho. Ele está sarando almas aqui. Sai, isso. Eu queria que os irmãos do corredor não parassem no corredor, porque tem pessoas vindo. Se vocês pudessem chegar mais aqui. Eu quero orar por aqueles. Pastor, eu quero me ver livre. Olha aqui para mim. Você quer se ver livre desse seu passado? Você quer se ver livre dessas coisas que te fazem sofrer, que te fazem chorar durante noites escuras, sombrias? Teclado parou. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, orar com você que quer viver uma virada de Deus nas suas emoções. Você que quer viver um destravar de Deus. Você flui em muitos lugares, mas tem lugar que você não flui. Tem áreas da sua vida que você não flui. Sabe o que o Espírito Santo está me falando aqui? Que tem vidas aqui que estão casadas, mas existem bloqueios na sua vida, no seu relacionamento com o seu esposo, no seu relacionamento com a sua esposa. Tem gente aqui que tem bloqueios no relacionamento com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, por causa de traumas do passado. Que Jesus é esse que você serve, que te cura da dor, mas que até hoje você não viu o milagre acontecer nas suas emoções. O defeito está em Deus? Não. Decida se libertar disso hoje. Decida romper. Decida sair do vitimismo, desse negócio de ficar se escondendo atrás de desculpas e dizendo: é porque é assim mesmo, é a minha vida, é porque fizeram, é todos contra mim. Seja o protagonista da sua própria história. Pare de ser refém das suas emoções. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Mulher que está aqui hoje, que não consegue viver novos relacionamentos porque estão presos no passado, se liberta daquela bênção. Se liberta, esquece. Não vai voltar. Causou dor em você, causou sofrimento, não era o propósito de Deus, e você para com isso. Tem coisa nova para você viver, tem coisa nova para a tua casa viver, tem coisas novas para você viver. Esses dias alguém falou assim para mim: pastor, ora, aqui na igreja tem tantas pessoas querendo casar, mas tem gente que precisa querer também, irmão. Rapidinho, que eu estou fluindo aqui no negócio, rapidinho, irmão, rapidinho, senão eu perco a linha de raciocínio. Você precisa fluir. Eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus. Você crê que nesse ano você vai reinar na sua vida sentimental? Na sua vida, não, eu estou perguntando, você crê que esse ano você pode reinar na sua vida sentimental, na sua vida emocional? Diga amém. Eu estou pregando aqui em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra profética para o seu coração agora. Você vai se ver livre desses remédios. Alguém pegou, eu vou liberar de novo, porque Deus está mandando eu liberar essa palavra aqui. Você não vai tomar remédio para dormir, você não vai tomar remédio para depressão, você vai resolver interiormente. O mundo pode estar desabando lá fora, mas você vai estar resolvido dentro de você. Um dia alguém falou assim para mim: mas por que você é assim? Você não sei. Eu falei assim: eu sou resolvido. Eu sou resolvido, irmão. E tem gente que fica por aqui porque você é resolvido. Te machucam, te ferem, mas você é resolvido. Você não muda. Porque Jesus não mudou com Judas. Judas foi traidor. Jesus mudou com Judas. Jesus beijou Judas. Eu vou imitar o meu Cristo. Você vai ser uma pessoa resolvida esse ano em nome de Jesus.
resolvida. Mas Beltrano, Ciclano, e outra coisa, foge de gente que alimenta em você esse fogo da discórdia. Expulsa esse tipo de gente que fica trazendo para você essas palavras negativistas. Eu estou sendo usado por Deus aqui agora, e eu estou sentindo isso. Você vai ser resolvido esse ano. Diga assim: esse ano eu vou ser resolvido nas minhas emoções. Pronto. Me feriu, me machucou, me traiu. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Senta aqui. Unja minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Não é longe não, é na presença. E ainda, para mostrar que você é crente, você vai falar: senta na mesa, vamos comer juntos. Eita glória. Eu quero orar por você. Pega o seu envelope. Hoje nós estamos representando o mês de abril. Repita comigo: abril. Diga assim: o meu horizonte. Repita: abril. Diga: o meu futuro. Repita. Ai, mas eu estou sentindo Deus aqui. Eu vou falar de novo. Ó, o meu horizonte. Abril. Vocês vão fazer assim, ó. Abril. Vamos lá, abril, viu? O meu horizonte. Isto, vai lá. O meu futuro. A porta fechada. O meu coração. A porta do céu. Eita glória. As janelas dos céus. Oh glória. Só quem está comigo. Não era para você estar ficando olhando para, era para você estar adorando, era para você estar glorificando. Só quem pode, levante a mão e glorifica a Jesus. Só quem pode, adora a Jesus. Vamos orar agora. Levante a sua mão, levante o seu envelope, e eu quero orar por você agora. Oh glória. Senhor, nós oramos pelo mês de abril. Senhor, eu quero reinar nas minhas emoções. Eu quero reinar na minha vida sentimental. Eu quero reinar na minha vida, nas minhas emoções. Eu quero reinar. Eu quero, meu Deus, sair desse projeto de vida. Eu quero sair desse profetizando, reinando em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus, eu profetizo que esse coração vai abrir, que essa porta vai abrir, que o sentimento de perdão vai brotar, que a cura vai brotar. Eu quero profetizar em nome de Jesus: vai brotar, vai brotar, vai brotar. Eu não vou dar gosto para Satanás. Eu vou me posicionar, eu vou vencer, eu vou sacudir a poeira do passado, eu vou virar a página. Eu profetizo que o mês de abril o céu vai abrir. Eu profetizo que no mês de abril as portas vão se abrirem como nunca. Eu profetizo em nome de Jesus que esse ano será o ano de portas abertas, de milagres que vão se escancarar diante dos olhos desse homem e desta mulher. Eu abençoo esta vida, esta casa, esta família, em nome de Jesus. Receba agora a cura nas tuas emoções. Eu profetizo em nome de Jesus: seja sarado, seja sarada, em nome de Jesus. Receba a cura. Você está sendo curado agora, a sua mente está sendo sarada agora. O seu coração está sendo sarado. Recebe a unção. Oh, aleluia. Unção de ousadia, unção de conquista. Oh glória, oh glória. Só quem recebe a cura, levanta as mãos e recebe. Recebe a cura. Recebe em nome de Jesus. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Quem toma posse desta palavra nessa noite? Quem pode aplaudir a Jesus aí? Quem pode? Mais forte. Mas não aplauda sem dar glória a Deus não, meu irmão. Diga aleluia, glória a Deus, aleluia. Isto é para Ele. Tem alguém que nessa noite você ouviu esta palavra? Não saia daqui. Já vou fazer a bênção apostólica aqui, daqui você já vai. E você deseja nesta noite entregar sua vida a Cristo?
Pastor, eu ouvi esta palavra, eu quero me entregar a Cristo hoje. Eu quero sair daqui resolvido por dentro e por fora. Tem alguém que você deseja entregar a sua vida a Cristo? Alguém que deseja confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém? Eu quero orar por você agora, não deixe para amanhã. Tem alguém que você deseja se posicionar em Deus, na fé, para você viver as promessas de Deus pela última vez? Pela última vez. Não deixa para amanhã. Olha aqui para mim, em nome do Senhor Jesus. Olha aqui. Você não pode só buscar paliativo, você precisa buscar cura. Você não pode só buscar, eu vou buscar só as bênçãos. Você precisa buscar o Salvador, o Senhor. Tem alguém que você deseja entregar a sua vida a Cristo? Confessar Jesus como teu único Salvador? Se tiver, levanta a sua mão e eu quero orar por você. Só assim, só fazer isso. Eu quero, pastor, eu quero me entregar. Eu quero me entregar por inteiro. Tem alguém que você deseja entregar a sua vida a Cristo? Reconciliar com Deus? Amém, glória a Deus. Irmãos, nós estamos com o envelope, os diáconos estão aqui. Você que não pegou o seu envelope, pega. Amanhã, o nosso culto começa às 19h30. Amanhã, durante a semana, o culto vai ser mais reduzido, tá bom? E vocês estejam aqui, porque amanhã Deus tem uma palavra para o seu coração, em nome de Jesus. Estenda suas mãos assim, que o grande amor do nosso Deus Pai, que a graça e as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Santo e Doce Espírito sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: que Deus em Cristo vos abençoe. Vão na bênção, vão na paz. Até amanhã, se Deus permitir.